Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana, diretamente da Noruega, dessa vez, eu aqui e a Portas. Foi o melhor lugar que eu encontrei pra gravar esse vídeo. E olha, essa semana a gente tem bastante coisa pra falar, hein? Aconteceu bastante coisa. KKK, rindo de nervoso. Primeiro, a gente vai ter que falar sobre o homem-bomba que se explodiu na Praça dos Três Poderes, bem na frente do STF, lá em Brasília. Tudo começou nessa quarta-feira, mais ou menos umas 7h30 da noite. Foram duas explosões. A primeira aconteceu num carro que estava no estacionamento ali do STF, e a segunda foi o próprio Vanderlei Luiz, que é o nome do homem, tirando a própria vida com uma bomba. Quando teve a primeira explosão, a polícia foi olhar, ver o que estava acontecendo, e eles encontraram o Vanderlei. Ele, então, foi pro lado da estátua que tem lá, ele tirou uma bomba da mochila que ele estava carregando, deitou e colocou essa bomba como se fosse um travesseiro, assim, aqui, e esperou a bomba explodir. Daí todas as áreas em volta ali, né, foram investigadas para ver se tinha mais alguma coisa e não foi encontrado. Mas o que é bizarro nesse caso é que o Vanderlei, ele postou essas coisas na internet, sabe? E tem aqui alguns prints das coisas que ele falava com ele mesmo num post, né? Ele usa o nome de Tio Franca porque ele concorreu, se não me engano, a deputado nas eleições de 2020 e ganhou 93 votos, não conseguiu se eleger, né? Mas ele usava esse nome. E aí, nessas mensagens, né, que ele botava nesse grupo com ele mesmo, tinha umas ameaças, né? Ele ameaçava o seguinte, né? Ele colocava numa lista de comunistas o William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, tá? Pra ele, basicamente, você ser comunista significava que você não gostava do Bolsonaro. Era basicamente isso. Inclusive, quando ele concorreu, tá, para as eleições, ele concorreu pelo PL, que é o partido do Bolsonaro. Ele deixava ali uma ameaça nesse post, né, falando: cuidado ao abrir gavetas, armários, estantes, depósitos de materiais, etc. Início, 17h48 do dia 13/11/2024. O jogo acaba dia 16/11/2024. Boa sorte. E vários emojis de bomba, querendo dizer que ele teria escondido bombas, mas que até agora nenhuma foi achada. O Vanderlei, ele também teria tentado entrar no STF, porque, de acordo com a ex-mulher dele, ele estava tentando matar o Alexandre de Moraes, né? Esse era o alvo dele, mas ele não conseguiu entrar no STF. E é simplesmente surreal imaginar que a gente, no Brasil, um país assim que não tem problema com um atentado terrorista de outros lugares, tá tendo que lidar com isso por causa de política. Surreal. Surreal. Mas o brasileiro, ele não deixa nada barato, não é mesmo? E a galera tá fazendo um monte de meme sobre isso, porque assim, a gente não existe nada que escape das mãos da gracinha brasileira. Nada. É atentado terrorista e a gente está fazendo piada. E aí, amores, como se isso, né, já não tivesse sido o suficiente essa semana, né, a gente teve uma execução no Brasil, do PCC, no maior aeroporto da América Latina, que é o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Que foi o assassinato que aconteceu agora, no dia 8 de novembro de 2024, onde um informante foi assassinado no aeroporto de Guarulhos, né? O nome dele era Antônio Vinícius Grisbati. E o Antônio, ele já tinha, aparentemente, trabalhado com o PCC, mas agora ele estava fazendo delações premiadas para a polícia, né? E ele tinha feito várias denúncias sobre como o PCC agia, né, no Brasil, falando que estava envolvido até com jogo de futebol, e mercado imobiliário. Só que a história é que o Antônio, ele não quis entrar no programa de segurança a testemunhas, que é aquele programa que te muda de cidade, muitas vezes, etc., te muda de nome, esse tipo de coisa. Não quis entrar nesse programa. Ele preferiu contratar seguranças, que obviamente não foi o suficiente no caso dele. Outras 3 pessoas também ficaram feridas nesse ataque no aeroporto. E o que tem muita gente dizendo é que, assim, a gente está sendo agora definitivamente comandado por facções criminosas, né? Porque, assim, se essas organizações, elas fazem uma execução a céu aberto, em um lugar tão movimentado e tão importante pra gente quanto um aeroporto, né? O que mais, assim, onde é o limite? E aqui vale lembrar que nos anos 2000, São Paulo teve um problema seríssimo exatamente com o PCC, né? É a cidade de São Paulo, assim. É uma coisa que é muito recente na nossa história. A gente tem um histórico muito grande disso. E é
muito complicado ver essa história possivelmente se repetindo, sabe? Esse tipo de poder ganhando tanto poder de novo nas nossas cidades. Tudo isso enquanto a gente tá brigando de direita e esquerda, com comunistas imaginários, sabe? Assim, que bagunça, que tempos para se viver, não é mesmo? Agora vamos dar uma pausa nessas desgraças enormes e vamos falar de uma outra desgraça enorme, que é a escala 6x1. A deputada Erika Hilton, ela fez uma proposta que inclusive conseguiu assinaturas o suficiente para ser protocolada, tá? E aqui não arranje muitas esperanças não, tá? Porque existem muitas etapas até alguma coisa ser aprovada. Mas a ideia é acabar com a escala de 6x1, que é a escala de você trabalhar 6 dias e descansar 1. Na proposta original da Erika, ela sugere trocar essa escala 6x1 por uma 4x3. Você trabalharia 4 dias e descansaria 3 dias. Mas no Twitter ela falou que ela colocou isso porque você tem que chegar com uma proposta ambiciosa, porque essas propostas elas são discutidas e elas são modificadas depois quando, né, elas vão para as discussões nas câmaras, com os deputados, os senadores, etc, etc, elas sofrem modificação. Então que você tem que chegar com uma proposta muito, assim, grande, porque você sabe que você vai negociar ali, sabe? É técnica de negociação. Tipo, te dá um preço, aí você dá um preço lá embaixo pra você se encontrarem no meio, sabe? Seria essa a ideia. Só que aí o que acontece, né? Quando tava precisando de assinatura, que agora conseguiu as assinaturas já. Mas quando tava precisando de assinatura, as pessoas estavam indo cobrar os seus deputados, né? E isso começou a ser muito comentado, essa proposta. Porque se tem uma coisa que une direita e esquerda no Brasil, é o fato de que todo mundo é trabalhador fudido. A porcentagem de pessoas que não estão num esquema, assim, de ser trabalhador mesmo no Brasil é uma porcentagem muito pequena. Direita e esquerda. Todo mundo no Brasil é meio fudido. Então, mesmo pessoas de direita pedem o fim dessa escala 6x1, porque essas pessoas estão trabalhando nessa escala 6x1 e elas sabem como é ruim. Então, um monte de gente começou a falar sobre, né? O Nicolas Ferreira, que foi o deputado mais votado dessas últimas eleições, foi muito cobrado. E ele resolveu falar sobre essa proposta e dizer por que ele não assinou, porque tinha lá que ele não tinha assinado e ele disse que ele não ia assinar. Ele gravou um vídeo de 15 minutos, onde ele fica lá matracando dos motivos pelos quais isso seria horrível, né? E ele fala muito do motivo da economia, mas a real é que isso já está sendo testado em vários países, inclusive aqui na Noruega, por exemplo, em vários outros países isso já está sendo testado. E a verdade é que não existe nenhum indicativo de que uma mudança de uma escala, mesmo que seja, a gente não está aqui nem falando necessariamente de uma 5x2, tá? Mas de uma 4x3, de que isso seja uma coisa que vai afetar tanto assim a economia. E aqui eu quero te lembrar uma coisa. Até quando a gente estava batalhando por direitos trabalhistas, tipo férias, porque antes não tinha nem férias trabalhador, tá? Pau no seu cu o ano inteiro. Saía a matéria dizendo que isso ia acabar com a economia, que ia quebrar, que ninguém ia conseguir. E essa história, ela se repete para sempre, porque empresa nenhuma quer te dar coisas desse tipo se eles podem te explorar mais. Inclusive, a gente tem leis trabalhistas desse tipo de coisa, porque se depender de empresa mesmo, você pode morrer, que para eles, se eles estiverem dando lucro, tá ótimo. Então precisa desse tipo de legislação, precisa desse tipo de lei, para você conseguir, de fato, dar a essas pessoas dignidade e tentar evitar ao máximo que essas pessoas sejam, assim, mais exploradas do que é necessário, porque explorado você vai ser de qualquer jeito. De uma forma que pelo menos seja minimamente saudável para você. E a real é que um trabalhador feliz, que tem tempo para a família e que tem tempo, às vezes, até para viajar, vai mover a economia de várias outras formas também. E ninguém deveria ser obrigado a viver para trabalhar. Ninguém deveria ser obrigado a viver para trabalhar. E é um absurdo, é surreal. Uma pessoa como o Nicolas, né, que trabalha numa escala de 3x4, ele só trabalha 3 dias na semana. Falar que o Brasil é um país de vagabundo, que ninguém quer trabalhar, é surreal. E aqui eu vou falar uma coisa, tá? Estando aqui na Europa e vivendo cada vez mais essa cultura europeia, eu vejo o quão pouco os europeus trabalham. Por exemplo, na Espanha, em Barcelona, em horários assim de almoço, tem um horário no meio da tarde que vários lugares fecham. Na Itália é a mesma coisa. Na Itália, inclusive, supermercado. Você quer ir no supermercado assim depois de 1 da tarde, se não me engano, por aí? Não tem, não vai. Tá fechado. Vai voltar daqui a umas 3 horas só. Domingo, absolutamente
nada abre e quase nada abre mesmo. Assim, você tem que programar a sua vida, ir no supermercado antes, etcétera, porque você ir no supermercado no domingo são pouquíssimos que vão estar abertos e aí vão ser muito caros. E tem todas essas coisas. E também que o objetivo não é você viver para trabalhar. Não é você ter que trabalhar 6 dias e descansar um, só pra você, tipo, pelo menos descansar o seu corpo. Não é isso. O objetivo é você trabalhar pra você ter dinheiro pra você conseguir viver a sua vida. Só que se você não tem tempo de viver a sua vida, e ter qualidade de vida é exatamente isso, não é você só se matar de trabalhar e depois não conseguir fazer nada com isso. É você ter o seu dinheiro e ter tempo pra viver a sua vida. Sinceramente, é por isso que, eu amo o meu trabalho, porque o meu trabalho me permite com que eu tenha toda essa mobilidade de estar em outros lugares, de ter flexibilidade, de trabalhar quando eu preciso trabalhar e de estar em outros lugares, porque eu tô aqui viajando, eu tô conhecendo um país novo, numa cultura surreal, e tô aqui trabalhando, sabe. Mas eu ainda tô fazendo as minhas coisas e vivendo a minha vida. E eu queria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de ter uma vida parecida com a que eu tenho, sabe. Eu acho que isso é o que seria o correto, é você ter um trabalho que te permite viver a sua vida da forma com que você quer e ter as experiências que você quer. E, assim, sem grandes luxos, sabe. Sem você não precisa ter o melhor carro, você não precisa ter o melhor hotel. Eu acho que uma boa qualidade de vida não é sobre isso, uma boa qualidade de vida é sobre você conseguir fazer as coisas que você quer e ter tempo pra fazer as coisas que você quer, e dinheiro pra fazer as coisas que você quer, com um trabalho com dignidade. Então você ter uma escala de trabalho que permite as pessoas fazerem isso, é o que move tudo no mundo. Ninguém é obrigado a se escravizar dessa forma. E tá sendo muito bonito ver isso, sabe, porque o Brasil é um país de trabalhadores, e a verdade é que, assim, no Brasil a gente tem uma cultura de fazer com que as pessoas tenham burnout de tanto trabalhar, todo mundo se mata de trabalhar. Tem gente que trabalha em escritório, que tá sempre fazendo hora extra e, assim, nem às vezes nem ganha por essa hora extra, porque é cultural a gente se matar por isso, se dedicar muito a isso, sendo que isso não é o certo, gente, não é, simplesmente não é o certo. E aí, numa dessas, o Léo Picon foi se meter a falar que era um absurdo, né, não querer a escala, assim, porque aí a galera também ficou muito presa no negócio do 4x3, né, sem imaginar que pode ser que isso mude, pode ser que vire um 5x2, mas ainda assim, mesmo que seja um 4x3, sabe, não vai, o mundo não vai acabar. A vida não é sobre trabalhar. E aí, Léo Picon, que sempre foi empresário, sempre teve grana, provavelmente nunca trabalhou numa escala 6x1, foi lá, né, falar meia dúzia de bosta sobre isso. Do carro de luxo dele. E aí, isso gerou uma guerra entre irmãos, né, porque daí a Jade Picon foi lá e falou, né, que ela não tinha lugar de fala, que essas pessoas achavam que isso era certo, que ela apoiava os trabalhadores e tal. E aí teve gente falando: "Ah, você tá falando isso porque tá respingando nela". Gente, não importa, tá, não importa. Tipo, uma menina rica que tem minimamente uma consciência de classe básica e se propõe a defender esse tipo de coisa e abrir diálogo pra isso, pra mais pessoas ficarem sabendo sobre essa discussão, melhor. Eu acho sim que a gente tem que passar por todas essas revoluções, sabe, trabalhistas, de colocar as pessoas pra trabalharem menos. Tá todo mundo fudido já. A gente, os millennials, nós já somos uma geração que tem pouquíssima renda. Quase ninguém tem casa, quase ninguém tem apartamento, uma coisa que nas gerações anteriores era muito fácil conseguir. Você realmente conseguia um emprego que fosse minimamente legal, você conseguia juntar uma grana e comprar uma casa. E hoje em dia isso basicamente esquece. E não só no Brasil, isso tá em vários outros lugares também. A gente vive um momento econômico praticamente mundial, obviamente que a gente não pode dizer que é absolutamente mundial, mas é praticamente mundial, muito delicado para as gerações mais novas, e a gente merece isso, sinceramente, sabe. Se você sabe que você não vai conseguir trabalhar e juntar uma grana, às vezes, para ter essas coisas básicas, que é a realidade de muita gente, simplesmente saber que não vai conseguir, então que você consiga trabalhar menos e ter uma vida com mais dignidade. Vamos ver o que vai acontecer com essa proposta agora, é muito provável que, assim, mesmo que ela seja aprovada, isso vai demorar, tá, não fica muito animado não. Que talvez não seja nessa escala de 4x3, que seria incrível, né, já tá sendo testado em tantos lugares e tá fazendo muito sentido, porque você tem uma rotatividade menor de funcionários, porque os funcionários ficam mais felizes no trabalho, então eles conseguem ficar mais tempo, né, então você tem que treinar menos pessoas. Tem várias coisas que são muito legais,
E tem gente que fala, ai, que absurdo, as coisas vão ficar fechadas por 3 dias. É claro que não, gente. É óbvio que as coisas não vão ficar fechadas por 3 dias, porque existe uma coisa chamada turno. Gente burra, turno. Não, tem certas coisas que não dá pra mim, entendeu? Eu fico puta. E agora, vamos falar de uma tretinha bizarra que aconteceu. Vocês estão sabendo do musical o Wicked, né, que é um musical que a Ariana Grande tá fazendo, que teve todo aquele bafafá, inclusive, que a Ariana Grande ficou com um casado lá, e aí o casado largou a esposa, ex-esposa agora, né, com a criança recém-nascida, etc, e tá namorando com a Ariana Grande, esse babado aí. Enfim, esse musical finalmente está saindo, e rolou um babado bizarro com a Mattel. A Mattel, essa mesma que faz a Barbie, estava produzindo as bonecas do Wicked. E na embalagem da boneca tinha o site do Wicked. Só que, gente, o site do Wicked, do filme, não é o wicked.com, que foi o que eles colocaram lá. O que é o wicked.com? É um site pornô. Gente, várias bonecas infantis com um site pornô na caixa. Ai, a pessoa que colocou esse site só falou assim, deve ser esse. Tipo, nem checou. Ai, ela se fudeu tanto, puta merda. Porque certamente a pessoa nem checou. Porque não tem como ter sido uma brincadeira de mau gosto. É muito sério pra ter sido. Certamente foi alguém que fez sem atenção. Aí as bonecas todas foram recolhidas, né? E quem se deu bem nessa foi quem comprou a boneca com um site pornô. Porque agora elas estão valendo muito nessas coisas de colecionador, sabe? Muito, ficaram muito caras, porque são muito poucas. Porque assim que eles perceberam, eles recolheram. Então se você tem, que você não vai ter. Porque isso estava vendendo nos Estados Unidos, provavelmente, acho que nem chegou a vender no Brasil. Mas se você conseguiu uma, parabéns, porque você ganhou uma boa grana nessa. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilha com alguém que tá precisando aí se informar de alguma coisa que você ouviu nesse vídeo. Não esquece também de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!